Pessoal, tudo bem? Aqui estou com vocês mais uma vez para uma aula do nosso componente de Fundamentos e Práticas do Ensino da Matemática e dando continuidade ao que foi falado na semana passada. Retomando um pouco os últimos parágrafos do e-mail que eu mandei para vocês, eu pedi o seguinte: para essa semana, peço para que leiam todo o conteúdo do PCN referente ao segundo ciclo, no caso, terceira e quarta série, e os objetivos de conhecimento e as habilidades do quarto e quinto anos que constam na BNCC. Eu pedi para vocês fazerem essa leitura, colocarem os registros reflexivos em um papel, deixarem guardados, porque nessa semana nós trabalharíamos com isso, tá? Sempre focando no que se refere a espaço e forma, no caso do PCN, e geometria, no caso da BNCC. E para a gente ficar mais íntimo desse documento, logo no texto introdutório da BNCC, diz o seguinte: o ensino fundamental deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático, definido como competências e habilidades de raciocinar, algo que eu sempre falo para vocês, quando vocês estiveram comigo no terceiro semestre, agora no sexto. A criança precisa desenvolver tanto na educação infantil, no caso na pré-escola, com 4 anos e 5 anos, e no caso dos anos iniciais, a partir dos 6 anos. A gente precisa desenvolver a habilidade de raciocinar a partir de situações que envolvem matemática. Para isso, o professor precisa ter noção do que ele está trabalhando. Por exemplo, uma simples brincadeira, um simples jogo, desde que o professor saiba a fundamentação dessa brincadeira ou desse jogo, com toda certeza absoluta, ele vai desenvolver o raciocínio matemático nessa criança. Raciocínio de perceber ordem, sequência, tamanho, peso, volume, tá bom? Continuando. Representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. Conceitos, procedimentos, fatos, ferramentas, tudo que a criança, o aluno tem em mãos, são ferramentas que vão ajudá-los a quê? A desenvolver o raciocínio matemático, com estratégias pessoais, partes do corpo, com o próprio desenvolvimento da lógica matemática, do raciocínio, da escrita, da comunicação. O importante é que a gente consiga desenvolver a habilidade matemática nessa criança, do conhecimento, de tal forma que essa matemática seja significativa para ela no seu dia a dia. Logo lá embaixo, nessa mesma página do texto introdutório, a BNCC, na parte de matemática, eles colocam o letramento matemático com uma nota de rodapé, o número 45. E lá, quando a gente coloca a nota de rodapé, geralmente é para dar uma explicação mais específica. Então vamos ler o que diz a nota de rodapé do letramento matemático. Segundo a matriz do PISA 2012, o letramento matemático é a capacidade individual de formular, empregar e interpretar a matemática em uma variedade de contextos. Então a matemática está na geografia, ela está na história, ela está no dia a dia. Ela faz com que o aluno use de suas habilidades matemáticas para o cotidiano, para a sua sobrevivência. Não que a matemática, por exemplo, ele vai pegar e falar assim, nossa, eu preciso pensar na fórmula da diagonal de uma X figura. E qual é a fórmula para isso? Não, ele não vai em um dado momento usar a fórmula, mas ele vai usar do conhecimento da diagonal dessa figura geométrica para tentar entender uma situação na vida dele. Isso inclui raciocinar matematicamente, utilizar conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas para descrever, explicar e predizer fenômenos. Isso explica os indivíduos a reconhecer o papel que a matemática exerce no mundo e para que os cidadãos construtivos, engajados e reflexivos possam fazer julgamentos
bem fundamentados e tomar decisões necessárias. Foi o que eu acabei de dizer. O aluno precisa saber o que é uma diagonal, o aluno precisa saber o que é uma figura geométrica, ele precisa saber o que é uma figura de 3 dimensões, ele precisa saber o que é uma figura de 2 dimensões, ele precisa saber a habilidade referente a isso, a teoria referente a isso. E no seu dia a dia, no seu cotidiano, ele vai começar a usar desses conhecimentos para entender as diversas situações que lhes são colocadas. Agora a gente pegando um pouco do PCN, que é um documento mais antigo, logo no texto introdutório do segundo ciclo, que está assim: Ensino e aprendizagem de matemática no segundo ciclo, diz o seguinte: muitos dos aspectos envolvendo o processo de ensino e aprendizagem abordados no item referente ao primeiro ciclo, primeira e segunda séries, precisam também ser considerados pelos professores do segundo ciclo, terceira e quarta séries. Dentre esses aspectos, destaca-se a importância do conhecimento prévio, importantíssimo a gente considerar o conhecimento prévio, o contexto, o que o aluno nos traz de conhecimento, para a gente saber como trabalhar, como abordar em sala de aula, como fazer uso desse conhecimento prévio, de todo esse conhecimento que o aluno tem, em prol de um desenvolvimento de um ambiente matematizado em sala de aula. Olha lá, do conhecimento prévio do aluno como ponto de partida para a aprendizagem, do trabalho com diferentes hipóteses e representações que as crianças produzem, da relação a ser estabelecida entre a linguagem matemática e a linguagem materna, e do uso de recursos didáticos como suporte à ação reflexiva do aluno. A relação estabelecida entre a linguagem matemática e a linguagem materna e a língua materna é de também na perspectiva da gente desenvolver um repertório matemático na criança. A criança precisa começar a desenvolver, ela precisa começar a pensar que a matemática está no nosso dia a dia. Por isso dessa relação da linguagem matemática com a língua materna. Elas estão relacionadas, elas são íntimas, uma depende da outra. Eu não consigo desenvolver raciocínio matemático se eu não tiver uma boa pauta em relação à língua materna, que é a língua portuguesa, tá? E do uso de recursos didáticos. Eu lembro que eu já comentei com vocês que a ludicidade, as brincadeiras e os jogos são importantíssimos na educação infantil. Principalmente com crianças de 4 e 5 anos, quando a gente começa a especificar mais ainda as habilidades matemáticas. A gente precisa ter conhecimento desses recursos didáticos para a gente perceber o quanto isso está desenvolvendo de habilidade nas crianças e saber refletir em relação a isso, que é mais importante ainda. Deu certo essa brincadeira? Não deu? A didática pensada foi propícia para o momento? Não foi? E se não foi, a gente rever. Ação, reflexão, ação, Donald Schoen trata muito a respeito disso. Então nós estamos aí para refletir, nós estamos aí para pensar em relação à nossa ação. Como diz, né? Olha lá, de recursos didáticos como suporte para a ação reflexiva do aluno. No entanto, há outros aspectos a considerar, levando-se em conta que as capacidades cognitivas dos alunos sofrem avanços significativos, com certeza. Então a gente se pauta no que é pedido lá no primeiro ciclo, mas a gente precisa pensar que essas crianças cognitivamente já estão bem desenvolvidas. Então a gente pode mudar a nossa prática, a gente pode mudar aquilo que nós estávamos pedindo lá no primeiro ciclo para o segundo ciclo. Então olhem lá, eles começam a estabelecer relações de causalidade, o que estimula a busca a explicar, o que estimula a buscar a explicação das coisas, os porquês e as finalidades para que servem. O pensamento ganha maior flexibilidade, o que lhes possibilita perceber transformações. Então, o pensamento ganha flexibilidade porque no sentido da gente fazer associações de conhecimentos matemáticos, as habilidades elas estão relacionadas. A matemática não é uma caixinha fechada que cada conhecimento está num lugar. Eles até estão no processo, mas eles se relacionam, eles se transformam, eles se multiplicam, eles se relacionam. Então a relação entre um conhecimento e outro é importantíssima para a gente desenvolver uma matemática a mais. Então, logo lá embaixo, diz o seguinte: é importante ressaltar que, apesar desses avanços, a generalização
As generalizações são ainda bastante elementares e estão ligadas à possibilidade de observar, experimentar, lidar com representações sem chegar, todavia, a uma formalização de conceitos. Ok, não teve a formalização do conceito, mas o aluno conseguiu experimentar, testar, colocar em prática, ele conseguiu observar, ele conseguiu fazer relações, que bom! A partir daí, a gente vai fazer o quê? A formalização desse conhecimento. Mas cabe a nós tentarmos tudo isso. O aluno precisa mostrar o conhecimento, ele precisa mostrar que a habilidade está sendo desenvolvida, ele precisa mostrar que ele está conseguindo. A formalização, a gente tenta depois. Mas esse processo de fazer, o experimentar, o lidar com as representações, o tentar, é importantíssimo. Se a criança não passar por isso, a gente não consegue fazer com que ele tenha a formalização do conceito concreto. Da formalização no sentido de efetivamente mostrar um início, meio e fim desse raciocínio.